Meus amados, queridos ouvintes da Palavra de Deus, hoje está uma manhã chuvosa, uma manhã maravilhosa e eu quero aqui desejar a todos a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo a todos os irmãos. Deus abençoa a vida de todos vocês. Mas nós estamos aqui, louvado seja Deus, fazendo aqui um comentário escatológico. Vamos estudar a Bíblia. Louvado seja Deus, você que tem nos acompanhado, continua se inscrevendo em nosso canal. Deus abençoa a sua vida. Deixa o seu like. Louvado seja Deus. Deus abençoa. Eu quero aqui fazer já a introdução escatológica. Muito bem. Temos pastores, pregadores no Brasil de escatologia. E eu quero falar o nome de alguns. Tenho todo o respeito para com eles. Nós temos o pastor renomado, reverendo, Napoleão Falcão, que gosta muito dessa matéria, prega, ensina. Acompanhei muito os seus estudos. Pastor Jackson Rodrigues, da antiga também, tinha até fitas cassete desse pastor, falando sobre escatologia. Takayama também, já vi bastante pregações escatológicas. Gesiel Gomes, da antiga, louvado seja Deus. São pessoas que trabalharam no estudo escatológico dentro do estudo futurístico, dizendo que tudo vai se cumprir no futuro. E já se passaram 2000 anos, depois da morte de Jesus Cristo, do qual é o nosso fiador. Então, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, porque Ele é o nosso fiador. Não existe nenhum mediador, nem uma mediadora. A igreja não é mediadora como eles fazem, mas eles testificam, tirando Jesus e colocando na igreja. Você não vai à igreja. Se você não vai à igreja, você não pode ser salvo. E Jesus é o nosso mediador entre Deus e o homem. Ele é mediador. Então ele é o nosso fiador. Ele é o cordeiro que tira o pecado do mundo, daqueles que se arrependeram em Israel e daqueles que o aceitaram, creram no seu nome e foram reconciliados. Louvado seja Deus. Mas vamos para o estudo escatológico. Se eu já sou salvo em Cristo, Ele é o meu fiador, como está escrito na Bíblia, na Palavra de Deus, observamos que nós temos também alguns escritores renomados, Scofield, Scrooge e Godeman. São pessoas que fizeram comentário não futurístico, mas consumado. Esses homens, eu estou com a Bíblia de estudo de aplicação pessoal. E se você tem essa Bíblia aí, você pega aí comigo e você vai no cabeçalho do capítulo 24 e você vai ver que Scofield, Scrooge e Godeman fizeram comentários. São homens renomados que essas coisas
do capítulo 24 aconteceram lá. Então vamos lá, capítulo 24, quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos. E lhe mostraram a estrutura do templo. E Jesus respondeu: em verdade, não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não será derrubada. Isso não é futuro. Isso foi consumado no ano 70. Se cumpriu. Não vai se erguer do novo templo para isso acontecer. Isso já aconteceu. Templo de Herodes. General Tito destruiu esse templo no ano 70 DC. Muito bem. Então tá aí, o templo caiu. A grande tribulação é um período onde Deus traz o juízo sobre Israel, usando o dragão, que é Roma, que é os soldados romanos. Louvado seja Deus. Muito bem. Trazendo juízo sobre Israel. Então nós vamos aqui confirmar tudo isso dentro dessa palavra. Muito bem. Que sinal haverá do fim ou da época, daquela geração? Essa expressão no grego é suntileias ou aion ou aionos, traduzido por Almeida como o fim do mundo daquela geração. Muito bem, está aí a palavra do Senhor. Confirma, tudo isso confirma a nossa fé. O Senhor, primeiro, lança em rosto o fim. Aí nós vamos ver aqui, ele lança em rosto o fim. Que fim que é esse? Versículo 6. Vocês vão ouvir de guerras, rumores de guerras. Não vos assustei, porque é mister que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Jesus estava falando com os seus discípulos. Muito bem. Vamos continuar. Esse predito do fim vai do versículo 6 até o versículo 14, né? Tudo esse princípio de dores, esse alerta, tudo aconteceu no juízo de Deus contra Israel. E o templo caiu, a cidade foi destruída. E se vocês observarem, louvado seja o nome santo do Senhor, nós vamos entrar aqui num assunto importante. Capítulo 12 de Daniel, quando o ser angelical está falando com Daniel, ele disse para Daniel no capítulo 12, Miguel, o príncipe do seu povo. O povo de Daniel é Israel, é os judeus.
não somos nós. Então não pode ser, a destruição de Jerusalém não pode ser futura. Ela se cumpriu naqueles dias. Então está aqui no versículo 15, que fala sobre a grande tribulação. Quando, pois, virdes as abominações e desolações de que falou Daniel, que está no lugar santo, quem lhe atenda, então os que tiverem na Judéia fujam para os montes. Jesus está falando para os discípulos que quando essa grande tribulação viesse a acontecer, a destruição de Jerusalém, destruição do templo, os romanos, os soldados romanos, mandado pelo general Tito ou pelo imperador Tito, louvado seja o nome santo do Senhor, destruiu tudo. Então Jesus alertou os discípulos, dizendo: quando vocês verem isto acontecer, e se vocês estiverem na Judéia, vocês fujam para o monte. E ele estava dizendo: escapa pela sua vida. Louvado, e quem estiver em cima do telhado, não desça a tirar alguma coisa da sua casa. E quem estiver no campo, não volte a buscar a sua veste. Então, Jesus estava falando sobre a grande tribulação, que também se cumpriu naqueles dias. Não é grande tribulação futurística, como os renomados pastores pregam até os dias de hoje. Então vamos lá, vamos continuar aqui. Eu quero citar algumas coisas. A grande tribulação, versículo 15 até o 26. Esse trecho geralmente é reconhecido como se referindo ao período final, que, segundo o parecer de muitos expositores de confiança, seguirá a vinda de Cristo, que é o arrebatamento da igreja. É sobre as duas fases. Arrebatamento da igreja se cumpriu também ou não naqueles dias? Jesus, ele disse o seguinte: louvado seja Deus, versículo 37 e 38, vamos lá. 37. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, até que o dilúvio, tá vendo? Será repentino, né? E os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Presta atenção, arrebatamento aí, Jesus dando uma pincelada aí no arrebatamento. Então, estando dois no campo, um será levado e o outro será deixado. Isso não é arrebatamento, irmão? Um será levado e outro será deixado. Aconteceu já lá. Louvado seja Deus. Estando dois moindo no moinho, será levado um e deixado o outro. Isso é o quê, irmão? Não adianta trazer para o futuro, fazer toda aquela cena, milhares e milhares de almas subindo, milhares e milhares de almas descendo ao inferno. Todos vão ao inferno. O inferno no grego é sepultura, Seol, Hades, mundo dos mortos. Tem que estudar a Bíblia, irmão. Agora vamos ficar ouvindo, aprendendo e sem examinar as Escrituras. Examine as Escrituras. Jesus mandou examinar as Escrituras.
Então vamos lá, vamos continuar aqui o nosso estudo, a nossa meditação. Coisa tremenda. Muito bem. Então, Scofield, Scrooge e Grodeman, eles citam no comentário que essas coisas já aconteceram. Observe, Godeman, ele escreve isso, né? Aquilo que eu citei da grande tribulação. Abominações e desolações, do versículo 15, que eu acabei de ler, né? Louvado seja Deus, de quem falou Daniel. Mencionado 4 vezes por Daniel, em Daniel capítulo 8, verso 13, como transgressões assoladoras. Em capítulo 9 de Daniel 27, como a asa da abominação. Capítulo 11, 31 de Daniel, como abominações desoladora. Capítulo 12, verso 11, como a abominação desoladora. Estudando estas 4 passagens, vemos que se refere à profanação do templo. Profanação do templo. Aí os escatológicos futuristas, ele fala, agora eu vou pegar ele, mas tá aqui, Godeman. Ele explicou aqui. Essa profanação do templo, a cessão dos sacrifícios e ao estabelecimento de uma abominação, um ídolo, no lugar de sacrifício. Godeman. Muito bem, ele escreveu o seguinte: 10 anos depois da morte de Cristo, o imperador romano Calígulas decretou que a sua estátua fosse colocada no templo em Jerusalém para ser referenciada. Profecia de dupla realização. Ocorreu antes da tribulação de Jerusalém, do ano 70 DC, e ocorreu no segundo período da grande tribulação. Então tá aí, irmão, se cumpriu lá, foi tudo no templo de Herodes. Estão entendendo que não tem escatologia futurística? A escatologia aqui é consumada. Glória a Deus, louvado seja o nome santo do Senhor. Bíblia de estudo de aplicação pessoal. Tem o resumo embaixo. Muito bem, vamos continuar aqui. Um assunto importante. A volta do Rei em glória. Segunda fase, segunda vinda, julgamento das nações. Louvado seja Deus. Notemos a seguinte circunstância: a volta será evidente como relâmpago, acompanhada de juízo, o juízo de Deus sobre Israel, como um sinal no céu, lamentável para os descrentes, junto com os anjos. Oh, meu Deus do céu. Que coisa tremenda o que esses homens ensinam aqui, viu? Glória a Deus. É uma ocasião de ajuntamento dos escolhidos. O arrebatamento aí, irmão. O arrebatamento acontecendo já naquele tempo. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Que coisa boa, né? E a gente... Muito bem. Aprendemos também no versículo... vamos falar sobre o versículo 31.